Você não quer terminar um anime com foi legal. Você quer terminar um anime com quero mais! Adorei esse negócio, eu preciso de mais! Eu fiquei com o sorriso na cara todo tamanho, não acredito nisso. No caso, foi exatamente o que eu fiquei falando aí. No caso, vários episódios antes do final, eu tava pedindo por isso, não tava com muitas esperanças, raramente acontece esse negócio que se deseja. E aí o diretor faz isso. Eu já sou fã de carteirinha desse cara, ele fez um anime só e eu tô doido pra ver o próximo que ele vai fazer, provavelmente a segunda temporada desse anime, eu espero pelo menos. E ficou sensacional, o pessoal adorou, a nota do anime subiu depois desse final. Fala, gente, voltemos aí com mais um vídeo falando de McCain e o anime da Russa. Eu vou focar principalmente no final de ambos, porque o diretor de um deles teve uma decisão genial que melhorou pra caramba o final, enquanto o outro não foi pelo mesmo caminho. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do nível Plus. Aí você tem acesso a mim o dia inteiro, e é uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. O anime da Russa terminou de forma morna, é como eu definiria. Porque o arco final não tinha nada muito empolgante, não teve nada que mudou realmente no final. A heroína principal deu uma amadurecida, mas ainda é muito dependente do protagonista, ajudando ela o tempo inteiro. Então não dá aquela sensação que, nossa, ela mudou pra caramba, então evoluiu pra caramba. Não, deu uma melhoradinha. Ao mesmo tempo, a relação de ambos, que é uma coisa muito importante, obviamente, da história, já que o romance é focado nos dois, não avançou grande coisa. Então, do começo ao final do anime, teve uma cena muito legal, que foi a cena da confissão, essa aí. Porra, tá se declarando praticamente ali. Caramba, o cara é muito cheio de atitude. Olha lá, o coração dele batendo. Tá na cara que ela falou alguma coisa, se não é uma declaração, é próxima, mas eles não botaram a tradução. E ficou de propósito, tinha em russo ali, se você souber russo, funciona. Do nada, assim, pegou e deu um beijo nele, caramba. Mais descarado, impossível, né, que ela gosta de você, né? Não é possível, você não notou. Olha lá. Olha lá, e agora saiu, eu amo você. Nossa, agora ela vendo o que falou. Isso aí é o final do volume 1 da novel, e é muito melhor do que o final que teve no anime, que é o final do volume 3 da novel, que é bem sem graça. Ah, pelo menos anunciaram uma segunda temporada. Sim, já é alguma coisa. Então vai ter um final diferente aí na segunda temporada, que possivelmente vai ser muito superior a esse. Então não fica com a sensação de que, pô, assisti esse anime pra acabar assim. Não, não acabou, vai ter continuação, tá confirmado. Mas o ponto é que é um final que não te deixa muito empolgado. Porque você nota que desde aquela pseudo-confissão que ela fez pra ele, as coisas não avançaram muito. Ela tá descaradamente apaixonada por ele, beleza, isso aí tá mais que óbvio, cada vez mais louca por ele, mas ele tá meio travado. Por quê? Porque toda vez que ele pensa, no caso, nela, e ele gosta realmente dela, ele também fica pensando na garota do passado. E isso tá travando ele de avançar, porque ele não quer ficar com outra garota enquanto fica pensando na garota do passado. Então ele tem que superar ela primeiro. Só que para superar ela, ele vai ter que descobrir que é a irmã da Alia. Então isso não é um spoiler, isso aí é meio que descarado durante o anime. Alguns ainda acham que isso é spoiler. Alguns até agora confundem a cor do cabelo dela, que a cor do cabelo era loura, do ano passado. Cabelos mudam. Gente que é loura fica cabelo castanho. Olhos também mudam de cor, conforme a pessoa fica mais velha. Não é tão comum, mas acontece também. Então isso não é um grande problema, a mudança. Mas o ponto é que ele tem que superar ela, mas antes tem que descobrir que é ela. E aí, não, você é o meu amor do passado, deixa pra lá, agora eu quero ficar com a Alia. Beleza? Mas quando isso vai acontecer? Porque o autor pode estar naquele cagaço, que quando ele avançar as coisas pra valer, tipo, os dois começam a namorar. Caso ela se confessou pra ele, aí eles confessam pra ela, os dois começam a namorar. A história vai perder a graça se isso acontecer. O que é o melhor da história até agora? O que mais destaca ela? Isso. Caramba. Nossa, eu acho que todo mundo. Eles fazem isso desde os primeiros episódios. Se vocês repararem, sempre estão no restaurante ou algo parecido, fica mostrando todo mundo em volta com esse olhão regalado, sempre que ela faz alguma coisa. Tá se divertindo com o negócio todo. A Alia, quando vai pro ataque, gera cenas muito engraçadas. E é divertido também ver ela flertando com o protagonista. Então é uma das coisas que mais vende a história. Esse negócio todo do conselho estudantil e tal, querendo entrar, e tudo que tá tendo em cima disso, a maioria não tá ligando muito. E qual o plot principal que eles focaram no final? Exatamente isso, que quase ninguém liga. A maioria quer ver é o romance do protagonista avançar com a Alia, ou uma outra coisa que é muito interessante também, e muita gente deve ter notado, na opening, o passado do protagonista. Porque
que aparentemente ele fugiu aí da família, tudo deu a entender isso, no caso, durante a história. Ele se sente culpado por isso, porque é a irmã dele que teve que virar a cabeça da família, já que ele meio que foi deserdado. E ele era um gênio. É uma outra coisa que pega, e ele é tipo um Enokoji, só que com sentimentos, por assim dizer. Ele não é frio pra caramba. Ele resolve as situações facilmente, ele é extremamente inteligente, só que ele fica tentando não demonstrar isso o máximo possível, exatamente para não chamar a atenção. Ele também aparentemente é bom em luta, pelo que me spoilaram, mas isso não mostrou no anime ainda. Ele era um gênio no piano também no passado, o cara era bom praticamente em tudo. Só que ele se cansou dessa pressão familiar, no caso que o avô dele fazia com ele, e aí saiu da família. Ele foi morar sozinho lá e tá deserdado. A mãe dele também parece horrível, trata ele como se nem existisse. Então tinha muita coisa pra explicar ali. Eu pensei que ia ter um negócio mais pesado no final, focando nesse passado dele, até um pouco de drama ali. A opening dá a entender que vai focar um pouco nesse aspecto. E tem até umas cenas meio dramáticas ali. Então eu pensei que ia ter um negócio mais pesado no final. O protagonista ia ficar mal pra caramba por causa disso e a Alia iria ajudar ele, no caso, a se levantar. Então seria a hora dela ajudar ele. Porque ele que ajudou ela basicamente o anime inteiro, ficou de apoio pra ela. Então ela ajudar ele também seria interessante no final. Poderia dar uma cena muito bonita, talvez rolasse um beijo. Então eu pensei que ia ter basicamente isso. Um final que ia ficar um pouco mais pesado devido ao passado do protagonista, e ia ter uma cena muito bonita no final dele com a Alia. E não tem nada disso. Aquela open é basicamente por bait. Porque não tem nada muito relevante que mostra sobre o passado dele, a gente sabe uns negocinhos aqui e ali, mas é isso. Alguns também reclamaram da cena da dança, que poderia ter acontecido lá quando tem um flashback do passado, quando ele conheceu a Alia e tal, e ela começou a gostar dele. E aí tem uma cena de dança, inclusive, dos dois, na opening. Aí eu, não, estão guardando essa dança, vai acontecer em algum momento. Que nada, nunca acontece. Essa opening é linda pra caramba, eu adorei ela. Inclusive ela ajuda a vender o anime até. Mas é uma propaganda enganosa do caramba. Porque metade que você vê nela, você não vai ver grande coisa no anime. Então, cara, eu me senti trollado pra caramba. Não sei vocês, mas eu me senti. Até porque é normal a opening ter tudo a ver com coisas que vão acontecer no anime. Isso aí não é, ah não, você se iludiu, não. O padrão, eu vejo anime pra caramba, o padrão de 99% dos animes é a opening tá meio que spoilando muita coisa importante que vai ter durante o anime, os episódios do anime. E aí chegou no final, que final ele ajudou ela e tal no discurso lá do Conselho Estudantil, que às vezes eles estão bem lá, mas é isso. Tipo, não teve um fechamento desse negócio do Conselho Estudantil nem nada, foi só basicamente uma preliminar aquilo ali. E aí no final ele deixa claro lá que quer se encontrar com ela durante as férias, ela no caso começa a chamar ele pelo primeiro nome, e é isso. Basicamente o final. E ela sorri lá pra ele, é bonitinho. É isso. E alguns perguntaram, pô, mas por que você não fez vídeo e tal? Nem corte teve sobre essa parte. Eu comentei pros membros, obviamente. Mas eu não botei nada no canal de cortes porque não tinha cena marcante. O que eu coloco no canal de cortes geralmente é uma cena de impacto do episódio ou uma cena muito engraçada, que eu achei divertida e tal. No caso do anime da Rússia, tinha muita cena engraçada e divertida. O final não tem nada. Então, isso aí, se fosse meio de temporada, tudo bem. Um episódio de meio de temporada não seria nada demais. Mas para um final de temporada, o último episódio, aquele episódio onde ela se declara para ele em russo, e aí ele finge que não entendeu, é muito mais marcante que isso. Eles, na verdade, deviam ter guardado aquilo lá. No caso, pega aquela parte, não bota ali, e aí dá um jeito de enfiar nesse final. Teria que mudar algumas coisas do roteiro, adaptar algumas coisas, mas pelo menos daria um final mais marcante. Ela se declarou para ele em russo ali. Enquanto que a gente teve aqui um final meio... O anime é divertido ainda, não me arrependo de ter assistido ele de jeito nenhum, mas é um final muito fraquinho. Mesmo que você não tenha grandes exigências para uma comédia romântica. Então, como poderia ter melhorado esse final? Porque se eles inventassem um negócio, um avanço aí, obviamente iria estragar a continuação, que é a segunda temporada, que vai começar do volume 4. E vai provavelmente adaptar o volume 5 e o volume 6. Eles adaptaram aí 3 volumes nessa temporada, então faz sentido adaptar mais 3 na próxima. E aí esperamos que o volume 6 tenha um excelente final muito mais marcante do que a gente teve aí no volume 3. Mas beleza. Partindo do princípio que eles não poderiam mudar o original, o que eles poderiam fazer? O que McCain fez. Uma outra comédia romântica, que também não teve nenhum avanço fantástico, absurdo no final, teve alguns avanços durante a história, mas não é aquele negócio, mudou completamente a história no final, daqui pra frente é outro caminho. Não, nem era o propósito aqui. Na verdade, esse anime é mais comédia que outra coisa. Tem um romance ali envolvido, óbvio, mas ele é mais comédia que outra coisa, e ele é muito bom nisso. E esse que é o ponto. O diretor sabia exatamente isso. Ele viu que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no anime da Rússia com McCain. Pra quem não viu, McCain é basicamente uma comédia romântica onde o protagonista vai interagindo com um bando de heroína rejeitada. Podia ser uma pegada muito dramática, mas na verdade é extremamente divertido. E essa é a primeira heroína que é apresentada, que ela é rejeitada aí pelo amigo de infância dela, que fica com essa aí, que a gente chama de garota 8K. Por quê? Bom...
O cilinho, quando mostra ali o tamanho da potência dela, ficou ótimo. Olha lá, é basicamente o poder de uma heroína principal de história, porque é ela que tá pegando o cara que as outras querem. Então, a impressão que deu foi essa, que eles tentaram passar aqui como se ela fosse mega carismática e tal. Muito superior às outras lá. Tá até uma musiquinha por trás. Ela é muito radiante e tal. A 4K. Coitada, ou seja, é muito inferior a essa. Aqui, na verdade, serve tanto pra comparação em geral das duas, que essa aqui é divertida e tal, é carismática, mas essa é muito mais ainda que ela, como serve pra comparação da parte frontal também, né? Porque ele viu lá na praia e ficou impressionado. Mas aí ele viu essa aqui que é mais poderosa ainda, então essa é a 4K. E essa seria a 8K. Tá certo, TV 8K. Terrível. Vale dizer que deram um apelido de 12K pra uma outra personagem também, essa aí. A cara dele fica muito boa aqui, ó. Cara, que direção boa. A cara dele toda focada aqui, tá vendo? Como pegou bem a reação dele aqui, ao mesmo tempo que pega essa cara dela aqui no cantinho. Ficou ótimo aqui. Os enquadramentos desse anime são sensacionais. Cara, a minha impressão, né? Essa professora tá dando mole pra ele, pô. Ela quer pegar o próprio aluno, ó, que pareceu. Ela dá umas indiretas aí. Tá dando dicas pra ele, mas ela tá realmente oferecendo a ideia de um encontro adulto, realmente. Vai rolar de tudo. Ela só inundar. Deve ser demais pra você. Ah, devia ter aceitado o protagonista. Ela tava dando mole pra você ali, caramba. Cara, essa aí é mais uma louca. Nessa aí só tem gente doida nessa aí. Os professores são doidos também. Mas essa é uma doida linda. Todo mundo é meio doido, na verdade, nessa história, mas é engraçado. E esse que é o ponto aqui. Esse anime é muito divertido. Então o anime já começou muito bem, uma nota alta e tal, e foi seguindo bem. Veio o segundo arco, que eles rusharam em 3 episódios. Aí depois deram 4 episódios pro próximo, que é focado nessa garota aí. E bom, o final do arco dela não é ruim. Ela basicamente, assim como essa, tá superando aí a rejeição, seguindo em frente. E geralmente os últimos episódios de cada arco são mais sérios, não tem tanta comédia neles. E esse é um problema, porque o que mais vendeu essa história foi a comédia. Então, a não ser que tenha algo muito relevante em termos de drama no final, um negócio muito forte, que às vezes mude um pouco o rumo da história, impacte realmente, no caso como eu pedi, por exemplo, no anime da Russa, e não teve, aí esse tipo de final, que é mais morno, não é super dramático nem nada, só é mais morno, acaba que não impacta muito. Você termina o anime, foi legal. E é isso, entendeu? Você não quer terminar um anime com foi legal. Você quer terminar um anime com quero mais! Adorei esse negócio, eu preciso de mais! Então, o que você teve nesse anime que daria esse tipo de reação? A comédia. Foi o que mais pescou gente nele. E a interação do protagonista com a garota principal, a Ana. As interações dos dois são a melhor parte desse negócio, embora tenha outras cenas engraçadas também. E o que o diretor fez? Eu tava achando esquisito já. Porque a gente viu que o volume 2 foi adaptado em 3 episódios. E a gente começou a ver a adaptação aí do volume 3. E uma possibilidade era, eles iam até o volume 4. Porque tava indo meio rápido o negócio. Só que aí chegou no episódio 10 e não. Eles não adaptaram todo o volume 3 ainda. Então não vão tentar rushar o volume 4 em 12 episódios. Porque só tinha 12 marcado, não era 13. E faltava só mais 2 episódios. Então o próximo era pra fechar o volume 3. E o último. E o que iam fazer com ele? E a gente começou a teorizar, já estava comentando isso nas lives, bem antes de acontecer até, e não deu outra, na verdade, que ou eles iam tentar adaptar o começo do volume 4, ou iam criar um episódio original. E eu achava uma excelente ideia criarem um episódio original. Pô, Marco, mas episódio original não é inventado, não é filler? É. E eu geralmente não sou a favor dele. Mas é aquele negócio, pra tudo tem exceção. Nesse caso aqui, um final original era perfeito, não é pra mudar os rumos da história. É pra focar no que teve de melhor no anime. Então resgata lá aquela heroína que era o foco do primeiro arco, e continua aparecendo bastante, mas não tão em foco quanto o primeiro arco, e coloca ela de novo como heroína principal no último episódio, porque ela é a que mais se destacou durante o anime, então termina com o que teve de melhor no anime. Qual a heroína mais engraçada, mais divertida? É essa aí. Então vamos focar nela nesse último episódio.
O que mais divertiu? A interação dela com o protagonista. Então vamos botar os dois aí pra ter foco na interação deles o tempo inteiro. Como? Inventaram aí um pseudo-encontro do grupo, e aí tem as outras heroínas também, mas o foco principal é o protagonista fingindo de namorado dela, tirando fotos e tal lá, para as amigas dela acharem que ela tem um namorado. Se acha ainda. Olha lá. Ela quer que ele fale alguma coisa. Olha, exatamente. Eu vou dar conta pra você. Tá muito enganado. Olha lá, não gostou não. Dela. Aquele cara, inclusive, lá, que parecia que gostava dela, também foi chamado pra sair, algo parecido. O interessante é que tudo isso que ela tá falando, as colegas falando dela e tudo mais, isso aconteceu realmente na novel. O cara interessado nela também. Então eles conseguiram ligar, no caso com o episódio original, que o autor inventou, faz sentido até ele ter usado essas coisas que tinha já na novel pra inventar esse episódio. Eu tenho que criar um episódio super divertido que tenha tudo a ver com o anime e bata como um episódio finalzinho ali de temporada. Então o autor junto ao diretor, porque claramente tem mão diretor nesse negócio, e ele tem uma mão sensacional. Porque teve um bando de cenas que ele melhorou do original. Ele botava uma pegada toda própria lá, eu fiquei destacando isso em outros vídeos, não vou pegar aqui de novo, mas esse diretor é fantástico. Olha lá, meu namorado trabalha na McCain, de uma empresa estrangeira. McCain é o nome do anime, é o apelido do anime, na verdade, eles juntam vários pedaços do nome. Mas é o apelido oficial desse anime, do Japão, McCain. Make heroin. Então, basicamente, eles estão... não conseguiram enfiar o nome do anime, o apelido do anime dentro do próprio anime. Olha lá, nem uma palavra de verdade essa. Olha lá, eles, no caso, pegaram Marketing Infrastructure e, no caso, transformaram em McCain, na verdade. Ele inventou, basicamente, um negócio pra combinar. Cara, o roteiro desse episódio é original. E, cara, ficou... tá super engraçado e criativo. O autor ajudou, inclusive, a inventar o roteiro. Foi o autor misturado com o diretor, roteirista, a inventar esse episódio. Que não tem no material original que é Light Novel, mas tá super engraçado. McCain é incrível, ou seja, o anime, tá basicamente como se estivesse elogiando o anime. McCain é incrível, cara, que criativo. Muito bom. Eu não sei quem foi responsável por isso, se foi o diretor, o roteirista ou o autor, que os três trabalharam nesse episódio, mas caramba, essa ideia de usar o nome do anime foi genial, eu ri pra caramba. E não foi só isso, tem outras partes muito engraçadas, até essa aí, por exemplo. Pegaram com ódio, eles ainda botaram essa luzinha aí pra ficar mais macabro ainda. Óbvio que é mal entendido, mas ainda assim. Olha os olhos de doida dessa ainda. Olha a câmera pegando os olhos. Nossa, cara, esse diretor é bom demais. Olha que coisa legal, olha só. Transição, cara, que foda. Você tava plantando coisa, isso sujou toda. Olha, esse é fertilizante, não é sangue, então... Ela, assim, só comida, só o que ela pensa. Cara, que é isso? Que doideira esses dois aí. Atacando picolé lá. Nossa senhora. A outra morreu por dentro de novo. Meu, os dois basicamente se provocando e lambendo picolé. Olha lá, agora ficaram todos envergonhados. Mas basicamente eles estavam provocando um ao outro lambendo picolé, já se imaginando aí. Esses dois estão se pegando direto, né? Como a gente já sabe, né? Já dormem juntos direto também e tal. Mas mesmo assim, eles estão sempre no fogo um pelo outro. Impressionante. São realmente muito apaixonados, esse casal aí. Era só um pouquinho de emoção. Mas... ela só morreu na explicação, deixou ela mais morta por dentro ainda. Conseguiram focar até em personagens secundários, inclusive. Essa personagem aí vai ter foco no volume 4 da novel, muita gente gostou dela. Tá numa segunda temporada, que eu já fiz até chances de nova temporada desse anime, que são muito altas, porque ele foi bem tudo, basicamente. Ficou popular pra caramba no Japão. No caso, Light Novel vendeu muito bem. Blu-ray DVD vendeu muito bem. Já saiu, no caso, quando eu tinha feito esse vídeo aí de análise de chance de nova temporada, não tinha saído as informações do Blu-ray DVD ainda. Agora saiu. Vendeu muito bem, vendeu tanto quanto o da Rússia. E o da Rússia já ganhou a segunda temporada. Então é só questão de tempo aí, provavelmente, até anunciarem de McCain. Mas o legal é que, embora o foco principal fosse mais a Ana com o protagonista, eles conseguiram dar foco pra vários outros personagens também. Até a professora teve uma cena engraçada dela. Essa aí parece que tá sempre bêbada. A voz dela é muito de bebum.
Olha lá, pelo jeito ela tem uma neurose aí que os homens que dão atenção pra ela estão sempre interessados em outra coisa. Inclusive, devem estar alguns interessados naquela outra lá, bonitona, que é a colega dela. Faz sentido até. Essa aí, pelo jeito, tem sérios problemas com essa senhora. Tá tudo bem, se trabalharem muito, se tiver algumas dívidas, até pode ser endividado. Eu aceito também. Basicamente porque ninguém quer me pegar. Essa professora é muito doida. Eu nem amo quer me pegar. Deus do céu, isso é quando eu fico reclamando pra aluno. É deprimente demais, ela gritou. Aliás, a dublagem desse anime ficou sensacional, né? Os dubladores ficaram muito bons. Teve também uma cena que confundiu muita gente, essa aí. Eles não estão se beijando, gente. Muita gente se confundiu com isso, sei lá por quê. Esse ângulo aí parecia que eles estavam se beijando, mas não era o caso. Até porque se eles tivessem se beijado ali, a reação deles depois disso teria sido diferente, né? Então esse episódio não é pra avançar necessariamente nada. Embora eles deram uma impressão aí de que o protagonista e a Ana ficaram mais íntimos, por assim dizer. Mas isso é meio que a amizade deles evoluindo. Eles estão ficando cada vez mais próximos, podendo ser mais sinceros um com o outro. Conseguiram criar um episódio final que foi divertido pra caramba, deu pra rir horrores, focou numa das melhores coisas que teve no anime, que é a interação da Ana com o protagonista, e conseguiram dar uma leve impressão de que evoluiu a relação deles, pelo menos a nível de amizade, ficaram mais próximos. Então, um episódio ótimo, você acaba o episódio rindo pra caramba e tal, felizão, querendo mais, basicamente, desse anime. Então, é assim que tem que acabar. Se você não tem um final que você possa dar peso, e nenhum dos dois tinha, nem McCain e nem o anime da Russa tinham um final de peso aí no final do volume 3, você pelo menos inventa um final que não vai mudar muita história, na verdade, vai seguir o mesmo caminho depois, mas que você consiga focar no melhor que teve no anime. O que seria isso na Russa? Bom, teria muito foco nos flertes da Russa com o protagonista. Podia ter botado ela meio chapada com o remédio que ela tomou, ou no caso aquele chocolate tem um pouquinho de álcool, mas pra ela fez muito efeito, e aí ela começa a ficar mega atacante pra cima do protagonista durante o episódio inteiro, basicamente, que eles estão no colégio. Ao mesmo tempo, a irmã dele bota interações com a irmã, o pessoal adorou as interações com a irmã. Então faz um episódio final com o pessoal mais gostou. O que o pessoal mais gostou? A Russa flertando pra caramba com o protagonista e a irmã dele provocando ele. Coloca um monte disso num episódio original. Não vai avançar nada no fim, mas vai ser um episódio que você vai rir pra caramba do começo ao fim, vai gerar várias cenas chamativas até em termos de romance, mas sem avanço. É só comédia romântica, literalmente. Assim como McCain fez. Pegou o que eles acharam de melhor na história e tentou dar um plus em cima disso aí no episódio final. Não progride nada, necessariamente, mas você termina com uma impressão muito boa. Uma impressão, no caso, pra cima do anime. Se terminasse no episódio 11, que foi o fechamento do volume 3, a impressão é, pá, legal, teve um avanço e tal, bacana, e é isso, entendeu? Não é aquele episódio que você termina, no caso, felizão e tal, desesperado por mais. No caso, adorando aquele negócio lá. O diretor viu exatamente isso que eu tô falando. Ele notou que aquele episódio não daria um fechamento tão interessante assim. Pô, vamos fazer um episódio original? E ficou sensacional, o pessoal adorou, a nota do anime subiu depois desse final. Sabe o que aconteceu com o anime da Russa? Depois daquele final? A nota caiu. O anime perdeu o 8 que teve aí, no caso, durante vários episódios, no caso, no começo da temporada, e terminou com 7 ponto alguma coisa. Então não é uma nota ruim, necessariamente, mas olha McCain, a nota em comparação. Óbvio que se você pegar em popularidade, o anime da Russa foi muito mais popular. Então, em termos de público, ele teve mais público. Mas em termos de quem assistiu e avaliou, no caso, a satisfação pessoal de quem assistiu, foi muito maior com o anime das heroínas rejeitadas. O diretor do anime da Russa não é ruim. Na verdade, ele é bom com comédia romântica. E foi bem adaptado à light novel. O problema é que ele não tem essa sacada aí, pô, esse final aqui tá meio meh, vamos tentar melhorar isso? Não. Vou adaptar essa novel do melhor jeito que eu puder. É isso que ele fez. Ele não foi naquele negócio, vou tentar adaptar do melhor jeito que eu puder, e o que não tiver bom eu vou tentar melhorar. Ou seja, o final vai ser meio meh se terminar aqui. Vamos botar um episódio 13, teve 12 episódios. Vamos botar um episódio a mais, 13. Tem vários animes de 13 episódios, tem nada demais nisso. Então ele não teve essa sacada, o cara de McCain teve. Isso tem que ser elogiado. Porque já mostra o diferencial dos diretores. E engraçado que o diretor do anime da Russa já é velho de guerra. Caso ele já tá na indústria há um bom tempo. Já dirigiu vários animes de comédia romântica. Já o diretor de McCain é o primeiro anime que ele dirige. E o cara, além de ter uma direção sensacional, é new cinema, algumas partes lá que eles fazem. O anime foi fluido pra caramba também, tá? Me como sensacional. Olha, fluidez, não tem o que reclamar aqui. E além de tudo isso, ele dirigiu muito bem o que tem de material, ele pega e tem uma ótima ideia pro final ainda. Que eu achei tão engraçado, porque eu fiquei feliz pra caramba, porque eu tava falando isso o tempo, não, esse final aqui do volume 3, eu dei uma olhada lá, não é tão interessante e tal.
Podiam botar esse último episódio, que no caso a gente não sabe o que vai ser, como original, né? Ficaria sensacional, porque pega o melhor da série e coloca ali. E ele faz exatamente isso. Não. Eu fiquei com o sorriso na cara todo tamanho, não acredito nisso. No caso, foi exatamente o que eu fiquei falando aí. No caso, vários episódios antes do final, eu tava pedindo por isso, não tava com muitas esperanças, raramente acontece esse negócio que se deseja. E aí o diretor faz isso. Olha, eu já sou fã de carteirinha desse cara, ele fez um anime só e eu tô doido pra ver o próximo que ele vai fazer, provavelmente a segunda temporada desse anime, eu espero pelo menos. Ele não tenta só adaptar bem o que ele pegou, ele tentou melhorar ainda do jeito que ele podia. Diretores assim, têm que ser destacados, porque não é todo dia que você vê um negócio desse não. Pô, Marco, mas podia ter sido ruim esse final, podia. Dá pra fazer finais originais que são meio bosta, tipo aquele episódio que, sabe, não achou graça nenhuma, foi um episódio meio nada demais. Então tem esse desafio também. Não adianta você criar só um episódio original só pra preencher espaço, porque muitos animes fazem isso. Então botar episódio original no final não é necessariamente, revolucionário, não. Botar um bom episódio original no final é que é revolucionário, porque é raro isso acontecer. Então aqui conseguiram fazer isso. Então não é um negócio que eu geralmente apoio, mas quando o final do material original que está sendo adaptado não vai ser muito interessante, aí eu apoio. Porque é a única arma que eles vão ter, se fizerem um bom trabalho, de tentar compensar esse final meh que eles vão ter, no caso, por causa do material original. Mas não poderiam mudar o final? Olha, podem. Mas aí se a obra for um sucesso, como é que você vai fazer uma nova temporada? Se eles alterarem todo o final? Complica pra caramba. Alguns animes até fazem isso. Mas são animes que eles acham que não vai ter nova temporada. Caso eles acham que só vai ter a primeira e tal, mas não vai fazer muito sucesso, então eles já fazem um final meio fechado ali. Inventam meio que o final original. Não foi o caso de nenhuma dessas obras. Elas tinham chance de ficar muito populares. A da Rússia já era mega popular, vendia pra caramba. Então, tanto é que, pelo jeito, já estava aprovado uma segunda temporada antes da primeira acabar. E aí, McCain, provavelmente eles iam ver o que ia acontecer. Mas, como fez muito sucesso, eles devem, daqui a pouco, anunciar aí uma nova temporada. Mas não são animes que valia a pena fazer um final original, fechado, se eles tinham potencial para adaptar muito mais do material original. Então, eles fizeram o melhor que podiam. Criar um episódio final original, super engraçado, e com auxílio também do autor do material original, para ele aprovar a ideia. No caso, num negócio que é totalmente contra o que ele gostaria acontecendo ali. Então, olha, muito legal. E o anime da Rússia, tomara que a segunda temporada dele tenha um final mais interessante, um avanço finalmente aí para esse romance da história, comparado à primeira. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.